Olá, estamos hoje em mais um encontro de ética profissional e estatuto da OAB. Na nossa aula de hoje estudaremos as regras sobre incompatibilidades. Então, o que significa incompatibilidade na ética profissional? Incompatibilidade determina a proibição total de exercer a advocacia. Tá? Artigo 27 do Estatuto da OAB. Então, se você exerce uma atividade incompatível com a advocacia, você está proibido totalmente de exercer a advocacia, até mesmo em causa própria. É isso que diz o Estatuto da OAB. Então, lembre-se que um dos requisitos da inscrição como advogado, nós já estudamos isso. Um dos requisitos da inscrição, qual que era? Não exercer atividade incompatível. Então, se você exerce atividade incompatível, você está proibido totalmente de advogar. E agora, o que acontece no dia do exame? Às vezes o examinador te pergunta isso, o conceito. Então, se o examinador perguntar para você o que é o conceito de incompatibilidade, o que significa incompatibilidade do advogado na ética profissional? Significa proibição total de exercer a advocacia. Se ele exercer a advocacia, nessa situação de incompatibilidade, já estudamos, o ato é nulo. O ato praticado é nulo. E o advogado ainda responde civilmente, penalmente e administrativamente pela besteira que ele fez. Outra regra de prova, o examinador em algumas provas, ele pergunta as hipóteses de incompatibilidade, as causas de incompatibilidade. Então agora atenção aqui. Vamos naquelas regras que mais caem no dia do exame. Primeira hipótese clássica de incompatibilidade, chefe do Poder Executivo e os seus substitutos legais. Então, o chefe do Poder Executivo e seus substitutos legais são incompatíveis para exercer a advocacia. Então, quais são os chefes do Poder Executivo? Prefeito, governador do Estado, presidente da República. E os seus substitutos legais, vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente. Então, caiu em prova essas pessoas, você tem que ir na alternativa correta qual? Incompatibilidade. Estão proibidos de exercer a advocacia em qualquer hipótese durante o mandato. Então, foi eleito prefeito, foi eleito governador do Estado, foi eleito presidente da República, durante o mandato, 4 anos, está proibido de exercer a advocacia. Não pode exercer a advocacia em nenhuma hipótese. Tá? E nessa situação, como o mandato é só de 4 anos, como é que fica a inscrição desse advogado? Suspensa ou cancelada? É licenciamento ou cancelamento? Licenciamento. Lembra que nós já estudamos? Sempre que você vai exercer uma atividade incompatível de forma temporária, é licenciamento da inscrição. Agora, você vai exercer uma atividade incompatível de forma definitiva, aí é o cancelamento. Outra regra que cai muito em prova sobre incompatibilidade. Quem exerce atividade policial de qualquer natureza. Então, atividade policial de qualquer natureza representa a incompatibilidade de exercer a advocacia. Então, exemplos de prova. Policial civil, policial militar, polícia rodoviária federal, policial rodoviário federal. Quem mais? Guarda civil municipal, bombeiro. Quem mais? Agente penitenciário, perito papiloscopista, delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador de polícia, são todos exemplos de prova. Todos incompatíveis de exercer a advocacia. Porque o nosso estatuto diz isso. A atividade policial de qualquer natureza representa a incompatibilidade, significa a incompatibilidade de exercer a advocacia. Não podem exercer a advocacia em nenhuma hipótese enquanto atuam nessas funções. Outra situação de prova, os militares na ativa.
Então, todo militar que está na ativa, também a advocacia se torna incompatível com o serviço militar, com a atividade militar. Então, militar na ativa está proibido totalmente de exercer a advocacia. Só pode exercer a advocacia quando se desligar definitivamente do serviço militar. Beleza? Outra regra importante de prova, de incompatibilidade. Diretores e gerentes de instituições financeiras, inclusive privadas. Então, todo diretor de banco, gerente de banco, diretor de uma instituição financeira, gerente de uma instituição financeira, eles estão incompatíveis para o exercício da advocacia. Então, não poderão exercer a advocacia em nenhuma hipótese, enquanto exercerem essas funções. Beleza? Outra regra também cai muito em prova sobre incompatibilidade. Membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, membro de Tribunal e Conselho de Conta, membro da Justiça de Paz, tudo incompatível. Incompatibilidade para exercer a advocacia. Então, os membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, tribunais e conselhos de contas, Justiça de Paz, proibição total para exercer a advocacia. Enquanto exercem essas funções, estão proibidos totalmente de exercer a profissão. Outra regra que cai em prova sobre incompatibilidade, os serviços notariais e de registro. Então, toda pessoa que exerce um cargo ou uma função em serviço notarial e de registro, também existe a incompatibilidade. Tá? Então, aqueles empregados de cartórios de notas, cartório de títulos e documentos, cartório de registro de imóveis, pelo Estatuto da OAB, estão todos incompatíveis para o exercício da advocacia. Ainda falando da incompatibilidade, ainda na incompatibilidade, outra situação do nosso Estatuto. Toda pessoa que exerce uma função ligada à fiscalização, arrecadação e lançamento de tributos, também incompatível para o exercício da advocacia. Tá? Então, se você exerce uma função, você exerce um cargo que está ligado à fiscalização de tributos, arrecadação e até mesmo lançamento de tributos. Então, você, enquanto exerce essa função, enquanto você exerce essa atividade, você está proibido totalmente de exercer a advocacia. Voltando um pouquinho nos membros do Poder Judiciário. Cuidado agora com uma observação de prova. Nós tivemos um julgamento pelo STF de uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 1127, dígito 8. E a DIN 1127, dígito 8, disse o seguinte: ela excluiu a incompatibilidade dos juízes eleitorais e seus substitutos. Então, o juiz eleitoral não é mais incompatível para o exercício da advocacia. Juiz eleitoral agora vai cair numa hipótese de impedimento. Tá? Nossa próxima aula estudaremos o impedimento. Então, não se esqueça dessa exceção. Tá? Porque juiz eleitoral, ele é membro do Poder Judiciário. E nós vimos que membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, tribunais e conselhos de contas, Justiça de Paz, incompatível. Só que o STF excluiu os juízes eleitorais e seus substitutos como incompatibilidades. Não são mais incompatíveis. Cairá numa hipótese de impedimento. Daqui a pouco, na próxima aula, nós falaremos dessa regra.